boa noite, a paz do Senhor, graças a Deus. Estamos aí, né, finalizando mais uma semana, mês de julho, Deus seja louvado. E acredito que como eu, você também pode dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Glórias a Deus. Hoje vamos estar aí compartilhando mais uma palavra, algo que Deus trouxe ao meu coração nesta semana. E a minha oração, o meu desejo é que Deus possa falar grandemente com você, comigo, com a nossa família. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa. Que Deus abençoe o teu trabalho. Que Deus abençoe a tua vida espiritual, a tua vida sentimental, familiar, a tua saúde. Nós vamos estar orando agora por cura do corpo físico. Pessoas que estão esperando resultados de exames. E é sempre assim, né? Por mais que a gente tenha fé, a gente sempre pensa, sempre vem o outro lado, né? E fala, e se for, né? E se for? E se vier a pior notícia? E a palavra de Deus, ela diz que nós não devemos temer as más notícias. Então vamos continuar firme em oração, renovando as nossas forças, o nosso ânimo, né, buscando a presença do nosso Deus, não desanimando na nossa caminhada. Eu sei que tem dias que são bem difíceis. Eu sei que tem dias que você para e pensa e quer tomar uma atitude drástica, e quer mudar a tua vida em um piscar de olhos, mas isso não existe. Tudo é uma caminhada, tudo é um processo, tudo são lutas, vitórias, às vezes não sai do jeito que a gente está esperando, mas a gente continua confiando. Por isso é que nós estamos aqui, sexta-feira, né, 8 de julho, e que Deus dê aí um final de semana muito abençoado, renove as tuas esperanças. Você que às vezes parece que está perdendo as esperanças, renove, né, hoje. Renove, fala, não, Senhor, eu não vou perder as esperanças, eu confio em Ti, eu espero em Ti e eu sei que a minha vida está nas Tuas mãos. Vamos orar. Coloque o teu pensamento em Deus, a tua família, os teus pedidos. Não esqueça de agradecer, porque nós temos muitos motivos para agradecer. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero Te agradecer demais por mais um dia de vida, por mais uma semana que vai terminando. Oh, meu Deus, sim, tivemos lutas, alguns dias mais fáceis, outros mais difíceis. Em alguns dias talvez tenhamos chorado, nos entristecido com algumas coisas, mas com certeza, se nós estamos aqui hoje, finalizando esta semana, é porque o Senhor nos sustentou. O Senhor nos deu graça, o Senhor nos deu força, saúde, ânimo. Ânimo para trabalhar, ânimo para levantar da cama e fazer tantas coisas. Ânimo, Senhor, para orar, para ler a Tua palavra, para ir à igreja. Ânimo, Senhor, para orar pelas pessoas, para ligar para as pessoas. Oh, meu Deus, como o Senhor é bom. Como a Tua palavra é verdade, que as nossas forças se renovam dia após dia. Obrigada, meu Deus, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. Obrigada, meu Deus, por ter a certeza de que as nossas orações não são em vão, mas que o Senhor ouve cada uma delas e responde conforme a Tua vontade. Obrigada, meu Deus, porque sabemos que o Senhor tem trabalhado na nossa vida, na nossa família. O Senhor tem nos guardado dia após dia, tem nos abençoado, não tem deixado faltar o pão de cada dia na nossa mesa. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Abençoa esse tempo que nós vamos estar aqui meditando na Tua palavra. Fala aos nossos corações, porque eu preciso da Tua palavra, meu Deus. Eu preciso da presença do Teu Espírito. Eu preciso de graça, eu preciso de misericórdia, eu preciso do Teu favor, eu preciso de cura no meu corpo, na minha alma, no meu espírito. Eu quero Te pedir por aqueles que estão em tratamento, tratando contra o câncer,
tratando contra diabetes, fazendo hemodiálise, pessoas que fizeram exames e estão esperando os resultados, e muitos estão aflitos, angustiados. Visita, meu Deus. Visita trazendo a tua paz, o teu consolo, a tua alegria. Visita através do teu Espírito Santo, porque tantas coisas são em vão. Nós nem precisamos. E quando nós nos deparamos com algo tão difícil, com problemas na saúde, na família, no trabalho, no emocional, no espiritual, questionamos atitudes do passado que fizemos, que tivemos. E aí a gente começa a pensar e analisar e a gente fala, meu Deus, como eu perdi tempo com tantas coisas supérfluas. E eu não quero mais, Senhor. Por isso eu preciso da tua graça, da tua misericórdia e do teu Espírito. Abençoa, Pai, esse tempo que nós estamos aqui. Fala aos nossos corações, usa a minha vida, tem misericórdia de mim, porque eu preciso de ti, Jesus. Abençoa cada vida, cada família, visita cada um na sua casa, visita cada um nas suas lutas, nas suas dificuldades, aqueles que estão esperando respostas de oração, vendas de imóveis, liberação de documentos. Em nome de Jesus, meu Deus, visita cada um, Pai. Tu conheces, tu sabes, em nome de Jesus. Eu entrego tudo no teu altar, Senhor. Amém. Amém? Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Algumas pessoas aqui mandaram mensagens, né? Mas eu não estou conseguindo ver agora, então deixa para depois. Amém? Agora é importante a palavra do nosso Deus. Atos, um versículo aqui, sabe, queridos? Muito importante. Eu estava lendo o livro de Atos, estou lendo o livro de Atos esses dias. E na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que ele viajou com Barnabé para Antioquia, ele esteve lá diante de uma multidão, e judeus, não judeus, pessoas que se converteram ao judaísmo. E ele lá começou a explanar desde Abraão, né, e tudo mais, e foi passando pelos heróis da fé, pelos patriarcas, e ele falou algo de Davi, que em algumas versões da Bíblia, ou na maioria, né, fala de uma maneira. E nessa versão que eu tenho aqui da minha Bíblia, que é a nova versão, nova tradução na linguagem de hoje, falou de uma maneira, colocou de uma maneira as palavras que me chamaram demais a atenção. E é isso, e aquilo já trouxe várias coisas no meu coração, e eu quero compartilhar algumas coisas com você hoje. E diz assim a palavra de Deus. Nas versões, na maioria das versões, diz assim, olha, depois, e isso o apóstolo Paulo explanando, falando, né, de todos os patriarcas, heróis da fé e tudo mais. E ele falou de Davi. E sobre Davi ele falou algumas coisas, mas tem aqui um versículo que me chamou a atenção, que está em Atos 13, 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. O próprio Deus testemunhou a respeito do rei Davi. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Nessa versão que eu tenho, fala dessa maneira. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele. Encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo que eu desejo. O tipo de pessoa. Que tipo de pessoa Deus busca? Que tipo de pessoa Deus encontrou em Davi? Que chamou tanto a atenção de Deus e que levou Deus a escolher ele para substituir Saul, que pecou, né?
que jogou fora tudo aquilo que Deus tinha dado para ele. E Deus foi e escolheu Davi. Vamos lembrar, né, como que foi a unção de Davi, porque o Senhor levantou Samuel, que era o profeta, levou-o lá até a casa de Jessé, o pai de Davi, e Davi tinha vários irmãos, inclusive principalmente os 3 primeiros, né, do mais velho, contando lá para o mais novo, eram guerreiros, homens de postura de guerra, altos, né, soldados. E quando Jessé foi lá para ungir, porque Deus falou que não queria mais Saul, ele escolheu Davi e antes de escolher Davi, né, todos que Jessé ia vendo, Samuel falava assim, com certeza é esse. Com certeza é esse. Com certeza. E Deus falava, não, não é esse. Não, não é esse. Não, não é esse. Até que foram todos os filhos de Jessé que foram convidados para o almoço. Com exceção de Davi, que estava lá cuidando das ovelhas. E Deus falou para Samuel, eu não vejo como os homens veem. Os homens veem o exterior, mas eu vejo o interior. Que tipo de pessoa Deus busca? O que tinha no interior de Davi? Porque aí Jessé falou, nós não vamos sentar para comer enquanto você não trouxer. E aí foram buscar Davi. Davi cuidava das ovelhas, ele era pastor. E talvez, né, largou tudo lá, veio correndo, lavou as mãos e tudo mais. E se apresentou. E Deus falou, é esse quem eu escolhi. E ungiu Davi. Então, assim, que tipo de pessoa? Vamos lembrar que em Tito 3,5 fala assim, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, não pelo aquilo que eu faço, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós sabemos que essa obra que nos transforma, que nos apura dia após dia, né? E principalmente nos momentos de dificuldades, né? Nos momentos de oposição, é que nós somos apurados para ver aquilo que tem dentro de nós, de verdade, que tipo de pessoa que a gente é. E Deus viu um tipo de pessoa diferente em Davi. Diferente de Saul, diferente de todos os irmãos dele, porque todos os irmãos se apresentaram e Deus rejeitou a todos. Pelos olhos do próprio Samuel, o profeta. Ele pensava, esse aqui. Com certeza Deus vai escolher esse. Não, é esse. Olha, que homem alto, que homem forte, que soldado para a guerra. E na cabeça de Samuel, talvez estava assim, para lutar contra os inimigos e para liderar todo esse povo e ser o novo rei no lugar de Saul, tem que ser um grande guerreiro, de aparência, de força e tudo mais. E Deus escolheu um pastor de ovelhas, que se tornou um grande, né, comandante, um grande, soldado, mais do que soldado, porque ele tinha aquilo que era certo dentro dele. Quando a gente tem o que é certo dentro da gente, a gente pode ser menor, a gente pode ser mais pequeno, a gente pode não ter tanta força, aparência, etc. Mas a gente se torna o grande guerreiro nas mãos de Deus. E foi isso que Deus fez com Davi. Então, assim, tipo de pessoa certa. Então a gente vai falar um pouco, né? Que tipo de pessoa certa, né? O que ele tinha? Davi, uma coisa assim que nos chama a atenção é que ele era um servo fiel e responsável. Você já parou para pensar que ele não estava lá no almoço? Por que ele não estava no almoço? Porque ele não foi chamado? Por
certamente ele estava ocupado. Certamente ele era fiel naquilo que ele fazia. Ele era uma pessoa responsável, ele era um servo de verdade. Então, se o trabalho dele, lá na família dele, era cuidar das ovelhas, era lá que ele estava. Sabe? Ele sabia que Samuel ia na casa dele. Com certeza. Ele deve ter ouvido falar, ou então quando Samuel chegou, talvez ele tenha visto, né? E talvez alguém passou por ele correndo e falou, olha, Samuel está lá na sua casa. Ele não largou o que ele estava fazendo. Sabe você está no seu lugar, e se for para você ir, Deus vai te chamar. E se for para você fazer, Deus vai mostrar para você o que você tem que fazer. Você não precisa sair apressado, nem sair correndo, nem largar tudo, e nem querer, sabe, ficar lá esticando a cabeça, como se você fosse perder alguma coisa. Em nome de Jesus, quando nós somos íntegros, quando nós somos servos, quando nós estamos fazendo aquilo que é para nós fazermos, nós não vamos perder nada. Nada vai passar batido. Deus não vai esquecer de nós. Deus não esquece dos seus filhos. Deus não esqueceu de Davi. Tanto que Samuel olhou, Senhor, é esse. E Deus falou, não. Davi não precisava largar o que estava fazendo. Davi não precisava estar preocupado. Davi não precisava se sentir injustiçado, esquecido de ter sido convidado, talvez, para aquele almoço. Aquela refeição. Deus não esquece. Até o profeta podia esquecer, mas Deus não. Deus não esquece de nós. Deus não esquece de você. Deus sabe que você precisa dele. Deus sabe que eu preciso dele. Deus sabe que você está passando por uma luta. Deus sabe que você está passando por uma dificuldade. Deus sabe que você está esperando o resultado de um exame. Deus sabe que você está sofrendo por um irmão, um parente, um ente querido, uma pessoa da sua casa. Deus sabe que você precisa dele. Deus sabe que aquela pessoa precisa dele. Olha, Deus jamais vai nos abandonar. Eu creio nisso, que Deus jamais vai me abandonar. E aí, aí falou, não, então tá faltando alguém, porque Deus não escolheu ninguém. Aí, não, eu tenho um filho, cuidando lá das ovelhas, nem chamei ele, né, porque ele tá lá. Pois chama ele. E quando ele entrou, quando ele passou por aquela porta, o Senhor disse, é esse o tipo de pessoa que eu quero. Queridos, amigos, irmãos, eu quero ser esse tipo de pessoa. Eu quero ser. Em nome de Jesus, eu quero ser. Então, e ele foi ungido. Então, Davi era um servo fiel, responsável. Olha, quando Saul precisou de alguém que dedilhasse a harpa, ele estava lá sofrendo, né? Oprimido, o diabo fazendo uma obra na vida dele. Ele falou assim, tragam para mim alguém, né, que toque. E aí, ó, isso está em 1 Samuel 16, 17 a 19. Eu quero demonstrar com esse texto o quão servo e responsável e fiel era Davi. Um dos funcionários respondeu, conheço um dos filhos de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. O Senhor aqui é o Senhor Todo-Poderoso. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem, envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Então, ele foi ungido rei naquele almoço. E não pensa que ele foi para o palácio. Não pensa que ele falou, agora eu já não cuido mais de ovelha, agora eu sou rei. Eu sou rei, o profeta veio me ungir. Davi sabia que tinha um processo até lá. Tinham muitas etapas a serem vencidas. Ele voltou a fazer o que ele sempre fez, cuidar das ovelhas.
Sabe, cuidar das ovelhas não era algo simples. Era uma atenção, era um cuidado, era um zelo, era força para proteger as ovelhas dos animais ferozes. Estamos falando aí de campo aberto. Então assim, lá tinha de tudo. Tinha leão, tinha urso, tinha cobra. Então ele levava as ovelhas para andar, para comer e tudo mais e trazia de volta todos os dias e não tirava os olhos delas. Se uma se perdia, ele ia atrás. Aquilo foi um grande ensinamento para Davi. E lá foi sua base de preparação para o reinado. Então ele continuou, ele era um homem zeloso. Lá na corte do rei, quando ele foi chamado para tocar harpa. Olha o que diz 1 Samuel 16, de 21 a 23. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé, que é o pai de Davi. Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. E sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava, então Saul se sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Saul se tornou um homem atormentado, como resultado das suas atitudes malignas. E Davi tocava. Olha, Davi ia ser o rei. E Davi estava tocando lá numa profissão humilde e sempre prestativo. Toda vez que precisava, ele estava lá tocando. Então, na corte do rei, tudo que veio à mão ele fez. Em nenhum momento, você pode ler toda a história de Davi. Davi vai falar, é o meu lugar, eu não vou fazer mais isso, você está ocupando o meu lugar, o profeta já me ungiu rei. Então ele era servo fiel, responsável, fazia da melhor maneira aquilo que vinha às mãos dele. Em Eclesiastes 9:10 fala assim: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Pois na sepultura para onde vai, não há atividade, nem planejamento, e não há conhecimento, nem sabedoria. Então assim, hoje estamos vivos. Tudo que vier às nossas mãos, vamos fazer da melhor maneira possível, com todas as nossas forças. Tira da tua vida espírito de reclamação. Tira essa coisa que você fala, não aguento mais, não tenho força, não tenho energia, eu vou morrer. Está amarrado em nome de Jesus, ninguém morre de trabalhar, de fazer o bem, né? De repartir, de se posicionar. E Davi não morreu disso. Porque ele foi para a corte e lá ele fez o melhor, e lá ele se sobressaiu. E toda vez que o rei era atingido por aquela malignidade, aquela coisa horrorosa, ele ia lá, pegava a harpa, tocava e o rei melhorava. Outra coisa que a gente vê é que, como eu falei de ser servo, o coração dele era de servo. Sabe o que é um coração de servo? É aquela pessoa que tem a consciência clara, plena, sem dúvida, de que está aqui nesse mundo para servir. E servir não significa que você é menor que alguém, que você é deixado para o resto, que você sempre vai ser empregado. Não. Nada a ver disso. Tanto que Jesus nos deixou esse ensinamento. Ele lavou os pés dos discípulos. E ele quis dizer assim, eu sou mestre, e eu sou mesmo, mas eu estou te servindo vocês. Aprendam comigo. Servir é repartir, é doar, é se importar, é colocar-se no lugar do outro, é não deixar nada subir na cabeça. Porque Jesus, sendo Deus, se esvaziou, assumiu a forma de homem, para toda aquela trajetória, por amor, para servir. Curou, libertou, foi à cruz do Calvário, lá não ficou, se entregou, venceu.
tudo isso ele serviu. Para nos ensinar. Então, o espírito que havia no rei Davi era esse espírito. De servir. De doar. Sabe? De não se achar melhor. De repartir o que tem. Maravilhoso. Sabe? De não deixar nada subir a cabeça. Porque quando esses sentimentos tomam conta da nossa vida, a gente tira o pé do chão. E tirar o pé do chão é um passo para o abismo. É um passo para você cair. A gente nunca pode tirar os pés do chão. Então, o rei Davi tinha esse coração de servo. Sabe? Não era algo que ele transparecia, mas não era. Não era um treino. Aquilo estava dentro do coração dele. Ele sempre pensava no outro. Então, mesmo ele sendo já o próximo rei, ele não se sentiu diminuído de ir servir ao outro rei, de ajudar o outro rei, que depois, colocou Davi como seu maior inimigo. Mesmo Davi servindo, mesmo Davi repartindo, mesmo Davi compartilhando, mesmo assim, sendo claro que Davi não tinha um coração que se sentia melhor, ou achava que já o rei tinha que sair de lá para ele tomar o lugar dele. Não, nada disso, de maneira nenhuma. Então, o coração de Davi era um coração de servir, de entrega. E isso é tão bom. E isso é tão edificante. Quando você enxerga que você pode fazer a diferença na vida das outras pessoas. E quando eu falo nisso, não é... O financeiro conta, claro que conta. Você poder ajudar alguém financeiramente. Mas olha, se você olhar esse mundo que a gente está vivendo hoje, as pessoas estão precisando de ajuda espiritual. As pessoas estão precisando de ajuda emocional. O emocional das pessoas está assim, sabe? Parece que vai explodir. As pessoas não aguentam cobrança, não aguentam o peso da vida, das situações familiares, do trabalho. E aí vai uma lista imensa. Você pode tecer a lista que você quiser. Mas, como é bom uma pessoa que leva o alívio. Você sabe que se você leva o alívio, você recebe o alívio? Então, essa semana eu fiquei sabendo de uma pessoa enferma, e aí eu falei com uma pessoa que é mais próxima, mas eu falei, não, eu não vou falar só com a pessoa que é mais próxima, eu vou falar com a pessoa. Então eu mandei um zap, eu falei, olha, eu fiquei sabendo que você estava no hospital, como é que você tá? Ela falou, eu já saí, tô assim. Eu falei, o que é que você tem? E aí falou que fez uma biópsia e tá esperando o exame e tá aflito. O resultado do exame está aflito. E aí eu pude falar com ela, falei, olha, estou orando por você, se você precisar de mim, pode me chamar. Então assim, se importar, sabe? E essas coisas não precisam ter dinheiro, essas coisas não precisam de grandes coisas, grandes atitudes. Você levar alívio. Como é bom quando nós estamos em uma dificuldade, alguém se preocupar com a gente. Alguém estender a mão. É maravilhoso isso. Então, esse coração Davi tinha. Sabe? De ser servo. E como eu disse no começo, existe aí uma interpretação de servo que é pejorativo. Então, servo é aquele que é um escravo, é aquele que está sempre precisando, é aquele que é pequeno. Não, nada a ver. Na Bíblia, servo não é isso. Na Bíblia, servo é aquele que tem muito, tem recebido muito de Deus e pode dividir. E mesmo quando ele tem menos, ele divide. Seja o que for. Seja alívio emocional, espiritual, uma oração, uma visita, uma mensagem no zap, Seja uma visita no hospital, seja lá o que for. Seja uma palavra de ânimo. Olha quantas vezes
Eu não precisava de nada, queridos. Eu precisava de uma palavra de ânimo. Continua, não desiste, levanta, amanhã é outro dia, não desanima, as coisas vão melhorar, você é forte, corajoso, em nome de Jesus. Isso ele tinha. Outra coisa que ele tinha, Davi, era a humildade. Uma humildade verdadeira. Quando a gente é humilde, a gente se enxerga melhor. Porque aí, todos os estereótipos, porque eu tenho que ser, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho... Não, nada disso. Porque o que vão pensar? Olha, a pior coisa na vida é você pensar o que vão pensar. Deixa pensar o que quer pensar. Deixa pensar o que quer pensar. Aí tem outros que dizem assim, quem é que paga as suas contas? Não é? Quem é que paga as suas contas? Então, deixa pensar. Davi era um homem humilde. Davi nunca se achou. Olha, quando ele se tornou, lê a história de Davi, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, leia. Quando ele se tornou o rei, depois de muitas lutas, quando ele chegou mesmo lá no trono, rei de Israel, aí que você vê como ele era humilde, porque ele continuou com o mesmo coração. Com o mesmo coração. Se importando, sabe? Lutando pelo povo. Preocupado que todos tivessem. Nunca subiu na cabeça dele, eu sou rei, eu mereço, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, nada disso. Então assim, quando Deus fala em Atos que nós lemos que Davi era o tipo de pessoa que ele estava procurando, é por isso também, humildade. E outra coisa, eu vejo que o humilde, ele sempre aprende. O humilde reconhece os erros, porque a gente aprende com os erros. Não é bom errar, a gente não gosta, vamos ser sinceros, a gente não gosta. E ninguém gosta de ser chamado a atenção. As crianças não gostam. Então, o adulto também não gosta, né? Você fez errado. Você errou aqui. Porque aí você se analisa, fala, puxa vida, como é que eu errei nisso? Meu Deus, onde eu estava com a minha cabeça, Jesus? Mas o erro traz crescimento. Não coloca o erro como se fosse a pior coisa da tua vida. De maneira nenhuma. Sabe? E a humildade, ela é o erro, a gente crescer no erro é um reflexo de ser humilde. Porque, sabe aquela pessoa, eu já fui assim. Quando alguém vem falar, não, mas eu não errei. Não, mas eu não errei. Não, mas eu fiz porque, sabe, cheio de explicação. Não, eu errei, não estava bom. Então, como é que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que melhorar? Então, assim, o humilde, ele melhora. O humilde, ele cresce. O humilde, ele tem um coração fértil para crescer. Não se deixe encher de arrogâncias. Não deixe isso acontecer com você. Sabe? É como pedir perdão. Tem pessoas que têm uma dificuldade para pedir perdão. Eu não tenho. Se eu tiver que pedir perdão, eu peço. Olha, eu prefiro dormir em paz. Pode ser para quem for. Quem me conhece sabe. Eu errei, eu peço desculpa. Eu peço perdão. Porque eu sei que eu errei. Então eu preciso melhorar. Então eu assumo. Então humildade é isso. A gente tem que assumir o nosso erro. Olha o que fala a palavra de Deus. Eu separei alguns versículos e é incrível que é de Davi, né? Que ele fala de assumir os erros, de reconhecer a sua condição. Lá no Salmos 40, 17, fala assim: quanto a mim, sou pobre e necessitado. E essa pobreza e essa necessidade aqui não tem nada a ver com dinheiro, viu? É de condição humana mesmo, de se enxergar na sua humanidade. Mas o Senhor preocupa-se comigo.
Tu és o meu socorro, o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Quando Deus fala que Davi era o tipo de pessoa que ele procurava, nunca quis dizer perfeição. Porque se a gente lê a história toda de Davi, a gente sabe que ele não era perfeito. Mas ele era uma pessoa que reconhecia o seu erro, o seu pecado, a sua pequenez, o quanto ele precisava crescer. Quando ele foi ungido rei, ele cuidava de ovelhas no pasto. Mas ele tinha a essência que Deus precisava para trabalhar, que era ser servo, ser humilde. Em terceiro lugar, sinceridade. Como é difícil encontrar pessoas sinceras. As pessoas vestem, né, uma roupa, né? Aí uma aparência, e sinceridade é muito difícil de encontrar. E sinceridade era uma coisa que ele tinha. Se você ler o Salmo 139, ele fala assim, o quanto ele é transparente nas suas fragilidades, no que ele tinha que aprender, no que estava de errado, quanto ele se sentia pequeno. Olha, porque um pastor de ovelhas sair para ser o rei de Israel é uma volta, né? São muitos processos aí, muitos passos que ele teve que dar de vitória, de força, de energia, colocar, sabe, a vida dele naquelas etapas que ele teve que enfrentar para chegar a ser o rei, não é? Olha o que diz esses salmos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu santo, quando eu levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos te são conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces, sabes o que eu vou falar, né? Tu me cercas por detrás, pela frente, põe a tua mão sobre a minha vida. Então assim, depois você leia o Salmo 139, antes de dormir. Então você vê a sinceridade dele. Senhor, tu sabes quem eu sou. Antes de eu pensar, né? Antes da palavra chegar na minha boca, o Senhor já sabe de mim. Eu não tenho como esconder nada do Senhor. Não adianta eu querer vestir uma roupa, né? Usar isso, uma retórica toda especial para te convencer de alguma coisa. Não tem como convencer a Deus de nada. Ele conhece o coração da gente. A gente consegue esconder coisas de muitas pessoas, mas não de Deus. Não de Deus. Então, ele era sincero demais. Outra coisa que a gente vê em Davi era a dependência de Deus. Olha, ele, no caminhar dele, ele se tornou um grande soldado, um general, né? Lutou grandes batalhas, venceu grandes inimigos. Mas tinha uma coisa clara em Davi. Ele dependia de Deus. E ele deixava claro isso. Se eu venci, foi porque Deus me deu a vitória. Se eu levantei, foi porque Deus me deu a força e a saúde. Se eu fui lá e fiz, foi porque Deus me ajudou. Deus me ajudou. Deus me ajudou. Deus fez. Deus abriu. Deus fechou. Deus, eu dependo de Deus. E a gente não depende. Quando a gente fica doente, ou quando alguém da casa da gente fica doente, ou um parente, sabe? Ou quando a gente vê que a gente fazia tantas coisas, tinha força, energia para fazer tanta coisa, e depois a gente vai perdendo, e aí você já levanta da cama cansado, e a gente fala assim, meu Deus, cadê aquela energia? Cadê toda aquela força? Né? Aquela presunção, eu faço, não preciso de ninguém, eu resolvo, eu tô aqui, eu ponho a mão, eu sei. Quando você fica doente, quando alguém que a gente ama vai embora, e Deus recolhe, que dor, que não adianta nada. Não adianta você ir em nenhum lugar, não adianta você querer fazer um monte de coisa, aquela dor está lá dentro de você. Então quando a gente passa esses perrengues na vida, a gente entende o quanto a gente depende de Deus. Porque se a gente não tem saúde,
E aí? E aí? Se a gente não tem família, se a gente não tem um trabalho, se a gente não... Sabe, tudo começa a perder o sentido. Pra que eu tinha... Quando a gente começou na pandemia, em 2020, passou uns meses, eu olhei pro meu guarda-roupa, abri, eu falei, meu Deus, pra que tanta roupa? E agora? Que eu nem saio de dentro de casa. Quantas vezes a gente trabalhou, né, de calça de pijama? Às vezes você põe, né, uma leg. E aí você olhava todas aquelas roupas e falou assim, sabe quando perdeu o sentido? Todo mundo com medo da doença e todo mundo andando de máscara, a maioria deixou de ir aos supermercados, comprando tudo online. Sabe quando parece que aquilo foi um banho de realidade na gente? Que parece que a gente vivia no mundo da lua, achando que, né? E aquilo foi um banho de realidade. Os hospitais lotados, e não adiantava você ter o convênio top do top. Não adiantava. Não adiantava. Então foi um banho de realidade aquilo lá, nas nossas vidas. E que realmente a gente tenha aprendido algo. Que não precisa de tanto para ser feliz. Aliás, precisa de muito pouco. De muito pouco a gente precisa para ser feliz. Então, Davi era dependente de Deus. No Salmos 17:5 fala assim, meus passos seguem firmes nesse caminho, nas tuas veredas, os meus pés não escorregam. Por que ele falou que os pés dele não escorregam? Porque ele sabia quem segurava ele. Ele sabia de quem ele dependia. E isso é maravilhoso, ter essa consciência, eu dependo de Deus. A minha vida é totalmente dependente de Deus. A minha família é dependente de Deus. Eu preciso de Deus. Quando eu levanto de manhã, eu oro, eu falo, Deus, abençoa o meu dia, abençoa o meu trabalho, põe a tua mão na minha vida, na minha família, eu preciso do teu favor. Eu reconheço que eu preciso de Deus e da graça dele. Senão, como é que eu vou fazer? A minha amiga tá falando aqui que ela deu metade das roupas dela. Eu fiz bazar. Eu fiz, acho que uma semana de bazar. E sobrou várias sacolas de roupa. E eu doei tudo. Eu doei tudo. Eu chamei uma igreja, falei, pode levar tudo. E saiu com sacolas e sacolas de roupa. Sabe? Então assim, pra quê? Pra que tudo isso? Outra coisa que a gente vê em Davi era a coragem. Olha... Sem coragem, você não vai em lugar nenhum. Sem coragem, você nem sai da tua cama, né, para enfrentar o dia. Sem coragem, você não toma novas decisões, não coloca objetivos novos na tua vida. Sem coragem, você não luta. Coragem é importantíssimo. E Davi era corajoso. A gente só fala de Davi, às vezes, né, Golias. Davi derrubou o gigante, que foi uma coragem sobrenatural. Mas ele lá, como pastor das ovelhinhas, cuidando, ele enfrentou urso, ele enfrentou leão, serpentes, pessoas que queriam roubar as ovelhas, né? Então, assim, ele sempre foi corajoso. E corajoso, só é corajoso quem tem um Deus na sua vida. Quem sabe, fala assim, Deus cuida de mim, eu vou, eu faço. Eu vou fazer aquele curso, eu vou fazer aquilo, eu vou me levantar, eu vou mudar a vida, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu não vou ter medo. Coragem, Deus precisa de pessoas corajosas, que ouvem a voz dele. Que vai falar com aquela pessoa ali, vai falar. Vai fazer em todas as áreas da nossa vida. Não é só em uma área, é em todas as áreas. Olha o que fala aqui, além de Golias, né? 1 Samuel 17, 34 e 35. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho,
eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Olha, quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Por quê? Por que Davi estava falando isso? Porque ele se apresentou para lutar contra Golias. Todo mundo se escondeu daquele grande guerreiro dos filisteus. Todo mundo. Ele era um gigante. Pensa aí um baita soldado. Todo mundo se esquivou. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias indo lá onde eles iam lutar. Eu acredito que era um campo. E ele falava, e aí, quem vai vir? Quem tem coragem? E todo o exército se escondeu. Todo o exército. Porque ele era imenso. Às vezes eu lembro dos filmes, né? Acho que ele babava, né? Aquela espada enorme, aquela coisa horrorosa, né? Que só de olhar você saía correndo. E quando Davi viu, olha, isso é maravilhoso, porque Davi ouviu o mesmo discurso uma vez. Enquanto todo o exército ouviu 40 dias. E quando Davi ouviu o que ele falou, porque ele menosprezava o exército. Ele usava palavras horrorosas, ele humilhava, né? E Davi ouviu uma vez. Davi falou, quem é ele para falar isso do exército de Deus e de Deus? Uma vez. O corajoso é assim. Basta uma vez. E aí ele falou, eu vou lutar com ele. E aí, quando ele se apresentou para o rei, lembra que Davi não era, né, um soldadão, nada disso. O rei falou, você não vai conseguir. Aí ele falou, eu matei um urso, eu matei isso, aquilo, eu protejo as ovelhas, eu vou, Deus está comigo. E ele foi, e ele derrubou aquele gigante pelo poder de Deus. E assim, coragem. Então você já teve, tem e terá grandes gigantes na tua vida. Pode ser problemas da saúde, pode ser emoção, pode ser família, pode ser trabalho, pode ser, não sei. E aí, ele vai ficar quanto tempo te afrontando? E Davi ouviu uma vez e foi lá e derrubou. E dali, ele começou a crescer, até chegar a ser o rei, né, de Israel. Foi ali, derrubando aquele gigante. Coragem. Coragem hoje. Pede coragem para Deus. Pede coragem. Fala, Deus, me ajuda a ser corajoso. Tira esse medo da minha vida. Medo talvez de fazer algo, ou de realizar um plano na tua vida, um objetivo, ou de tomar uma grande decisão na tua vida. Medo. O medo, eu sempre falo aqui que o medo ele tem o poder de paralisar. Esse é o objetivo maior do medo, paralisação. Paralisação. Porque quem tem medo não anda, não avança, não levanta, né? Não reage. Então, e aí continua do mesmo jeito. Deus não quer isso. O penúltimo, gratidão. Salmos, deixa eu ler aqui mais uns salmos para você, porque Davi, ele era muito grato, né? Salmo 138, 1 e 2. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores para ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei, renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor, da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Então ele era uma pessoa agradecida, grata, né? E às vezes nós achamos que uma pessoa ou uma situação é a grande pedra de tropeço na nossa vida. E às vezes você até pensa assim, se isso não existisse, né? Se isso, desaparecesse.
Mas se você parar para pensar, essa pedra de tropeço, essa situação difícil, é aquilo que tem trazido mais coragem, mais força para você se levantar e andar. Para você não se resignar. E às vezes a gente não agradece. Às vezes você fala assim para Deus, Senhor, isso atrapalha tanto a minha vida. É uma pessoa, uma situação, não sei. E você fala, se eu não tivesse isso na minha vida, eu ia ser tão feliz. E sabe, eu aqui ministrando para você, eu estava pensando que eu acho que eu tenho que agradecer essa pedra de tropeço. Eu tenho que agradecer essa situação difícil. Porque isso está me fazendo levantar todo dia. Isso está me fazendo renovar minhas forças. Isso está me fazendo buscar mais a Deus. Então assim, a gente, tá vendo como a gente tem que ser humilde nessa vida? Muito humilde. Para você enxergar isso, porque tudo aquilo que demanda força e energia da gente, a gente acaba colocando como se fosse a pedra de tropeço na nossa vida. E não é, não é. Se você ler a história de Davi, Saul, que era o rei, ele foi a grande pedra de tropeço de Davi. Só que através de Saul, Davi se tornou rei. Por quê? Porque a resistência de Saul, as perseguições de Saul, tudo que Saul fez para prejudicar Davi, o tornou Davi mais forte, resiliente, levantou tudo, continuou guerreando, buscou a Deus, chorou da presença de Deus, não desistiu, porque Saul fez tudo para Davi desistir. Então, Davi, Saul, que era uma pedra de tropeço. Você lê a história de Davi e de Saul, você vai ver o quanto Saul foi uma pedra de tropeço. O que é uma pedra de tropeço? É aquilo que atrapalha a vida. E você pensando, você vai assim, não. Aquela situação me fez crescer, aquela situação me fez ser mais humilde, aquela situação me fez ser servo, aquela situação me fez ser dependente de Deus. Aquela situação me fez acordar, me fez enxergar coisas que eu não estava enxergando. Porque quantas vezes que a gente chora pedindo para Deus, tira, muda, não quero mais. Né? Não é assim que a gente é? A gente não quer enfrentar. A gente quer que Deus limpa lá a nossa estrada. E as pedras de tropeço, as situações de dificuldade, os momentos, faz parte. É aquilo que move o nosso crescimento. Não se esqueça disso. Então não reclame mais. Seja grato. Davi honrou Saul até depois da morte. Você sabia que depois que Davi morreu e teve uma guerra horrorosa, os filhos, tudo, Davi já era rei. É por isso que eu falo que quando Deus fala que Davi era o tipo de pessoa que ele procurava, é porque era verdade. Pensa assim, todos os inimigos acabaram, o teu pior inimigo já morreu, você está lá na sua grande mesa, você é o rei de Israel, servos, a melhor comida, e você para e pensa assim, bom, Deus me deu tudo que eu tenho, o que eu posso fazer em retorno de gratidão? E ele falou assim, tem alguém da casa de Saul, para você entender, da família de Saul que sobreviveu à guerra? E aí alguém falou assim, tem um. Você sabe quem era? Era uma criança, que na época da guerra era uma criança, que a babá, para salvar a vida dele, saiu correndo com ele, caiu. Na queda, esse neto se eu não me engano é neto de Saul, machucou a perna.
E aí ele ficou, né, aleijado, com uma deficiência. E aí falaram para Davi, tem um sim, é esse. Davi chamou e falou que ele ia comer todos os dias na mesa de Davi. Sabe que honra, que mérito, que grandeza você, com toda aquela deficiência, sendo parente do grande inimigo de Davi, de Davi, porque era parente de Saul, ser convidado para sentar na mesa. Ai, gente, é demais o coração dele. Porque se sou eu vou falar de mim, não vou falar de mais ninguém. Eu não quero ninguém dos inimigos perto. Eu quero distância. Sabe quando você vai fazer uma festa e mentalmente você pensa assim, ai, fulano não, ciclano não. Aí você faz a tua lista dos convidados e a lista dos rejeitados. Porque é uma pedra de tropeço, porque é parente da pedra de tropeço, porque fez isso, porque fez aquilo. Davi não. Por isso que ele era um homem do tipo que Deus queria, segundo o coração de Deus. E ele chamou e trouxeram. Eu acho que o rapaz, acho que devia ser um rapaz, um homem, não sei. Ele deve ter pensado, acabou agora. O rei tá me chamando para acabar, só sobrou eu, da linhagem de Saul. Então ele já quer acabar com tudo, que é para não sobrar nada. Não Davi. Não Davi. Não Davi. Davi falou, você vai comer todos os dias na minha mesa, enquanto eu viver. Todos os dias você é meu convidado. Oh, meu Deus. Então, assim, é um coração diferente, gente. É um coração que eu e você temos que ter. Com aqueles que gritam com a gente, com aqueles que não respeitam a gente, com aqueles que demonstram que não nos amam. Não é verdade? Com as pessoas que não amam, que não nos amam, que acham que a gente não sei o que as pessoas pensam. As pessoas pensam tanta coisa, não é? Tantas coisas as pessoas pensam. Então, gratidão. Gratidão pelas pedras de tropeço. Gratidão pelas pessoas difíceis na tua vida. Gratidão pelo trabalho talvez difícil que você tenha na sua vida. Não é? Gratidão pelas dificuldades. Chega de reclamar. Davi tinha gratidão. Gratidão. Você não vê Davi reclamando de Saul. De tudo que Saul fez contra ele. E sabe o que é mais maravilhoso? É que a pedra de tropeço não pode impedir o realizar de Deus na tua vida. Põe isso dentro do teu coração. A pedra de tropeço é aquilo que vai te impulsionar para você estar no lugar que Deus tem para a tua vida. E por último, para terminar, que hoje eu até passei do horário. Outra coisa que tornou, né, que fez Davi ser o tipo de pessoa que Deus buscou, arrependimento. O arrependimento não é humilhação. O arrependimento não quer dizer que você é menos que ninguém. O arrependimento significa reconhecer o erro de coração. De verdade, não para demonstrar nada para ninguém. Ele teve um grande erro na vida dele, que foi Betseba e o marido dela. Mas esse homem se arrependeu de tal maneira e nunca mais ele cometeu um pecado daquele. Porque esse é o verdadeiro arrependimento. Você nunca mais volta a fazer. Nunca mais. Pode chover canivete, que você não repete. Então, ele era uma pessoa realmente arrependida dos erros dele, e não só aquele, de outros que ele teve. Ele se arrependia de verdade. Olha,
2 Samuel 12:13. Quando Natã foi até ele e falou do pecado dele, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não vai morrer. Mas ele teve as consequências. Ele fala: pequei contra o Senhor. Ele entendeu que tudo que ele fez para as pessoas, em primeiro lugar ele fez para Deus. Então, ele era um homem que se arrependia de verdade, rasgava o coração dele. Em Salmo 51:4, que é os salmos que ele escreveu depois do pecado, né, que ele cometeu lá com Betseba, ele fala assim: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Salmos 32:5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. E sabe por que isso é fundamental? Para ser o tipo da pessoa que Deus busca? Porque o verdadeiro arrependimento traz cura, traz crescimento, traz transformação, traz mudança de vida. Abre os olhos daquele que não enxerga. O verdadeiro arrependimento transforma. Então Deus não está buscando perfeição, porque Deus sabe que perfeito é Cristo. Mas Deus está buscando pessoas que se arrependem, reconhecem o seu erro, reconhece a sua necessidade de Deus, reconhece o quão são frágeis, porque a gente é frágil, gente. A gente é muito frágil. Uma hora você está cheio de saúde, uma hora você está vibrando, a pele brilhando, outra hora você está... Veio uma enfermidade, veio uma luta, veio um problema, e aí você se olha e você fala: meu Deus, o que aconteceu? E aí você vai buscar o Senhor. Então, o arrependimento, em nome de Jesus, aquele que traz cura, transformação, em nome de Jesus. Vamos orar? E assim como Davi, Jó falou assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Ou seja, eu já tinha ouvido falar do Senhor. Mas agora os meus olhos te viram. O que significa isso? O que é isso? Só tem quem anda com Deus. Só tem quem vive com Deus. Só quem busca Deus. Não uma religião. Não, sei lá, né? Ah, eu gosto de Deus, eu amo Deus, Deus é legal. Não, nada disso. É uma vida com Ele, né? Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Nós somos chamados para sermos pequenos Cristos. E aí você só olha a vida de Cristo e faz igual. Amém? Em nome de Jesus. Pedra de tropeço não é para te atrapalhar. Nunca se esqueça disso. Feche teus olhos. Sabe, eu comecei a ministração hoje falando para Deus que eu quero ser o tipo de pessoa que Ele busca. Eu tô longe disso, tô muito longe, mas eu quero. Eu quero ser humilde, eu quero ser serva, eu quero ser uma pessoa que se arrepende, eu quero ser uma pessoa que depende de Deus, eu quero ter um coração de servo. Eu quero ter coragem, humildade, sinceridade, gratidão. Eu quero que isso seja real na minha vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra é maravilhosa. Eu agradeço pelo Teu Espírito, porque essa semana foi uma semana difícil e eu sei que não foi só para mim. E sabe, quando o apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. É maravilhoso isso. Porque quando a gente se sente fraco, cansado, desmotivado, triste, é aí que a gente busca. É aí que a gente abre os olhos. É aí que a gente chora. É aí que a gente ora mais, lê mais a Bíblia. E a gente fala: meu Deus, eu tô chorando por quê? Eu tô triste por quê? Eu tô com medo por quê? Cadê a minha coragem? O que eu não sei, eu vou aprender.
O que eu acho que eu não consigo, Deus vai me dar graça. Eu só preciso de uma coisa na minha vida, do favor de Deus, da graça, da misericórdia, do poder do Espírito Santo. Reconhecer que sem Deus eu não sou nada, eu não vou para lugar nenhum, eu faço tudo errado. Entender definitivamente que todo levante do inferno, toda pedra de tropeço, toda situação difícil é para o meu crescimento. Aquilo vai me colocar no lugar que Deus tem para minha vida. Porque Saul foi um instrumento de Deus para colocar Davi no lugar que era de Davi. E a gente não entende isso, a gente não quer luta, a gente não quer dificuldade, a gente quer tudo na mão, tudo fácil, a gente não quer desafio, porque cansa, porque dá trabalho, porque tem que se esforçar. Mas isso é fundamental, é importante, é essencial para a gente crescer, para a gente sair do lugar que a gente está, para a gente viver a glória de Deus na nossa vida. Tava lá o gigante Golias e aquilo foi um passo determinante na vida de Davi. A partir daquele dia, Davi foi reconhecido. Olha, a casa de Davi inteirinha não pagou mais impostos. Ele casou com a filha do rei, se tornou o comandante do exército do rei. Em nome de Jesus. Se você quer lugar grandes, se você quer alcançar objetivos grandes, não despreze mais as pedras de tropeço, as dificuldades, os dias difíceis, as lágrimas. Não despreze mais, em nome de Jesus. Senhor, derrama da tua graça. Nós precisamos de ti, Jesus. Eu preciso tanto de ti, meu Deus. Abençoa a minha família, abençoa a família de cada um. Visita os doentes, os tristes, os amargurados. Visita os depressivos. Visita aqueles que estão acovardados, que não têm coragem de lutar. Senhor, enche de coragem, meu Deus. Dá-nos coragem hoje, meu Pai. Dá-nos força, sabedoria, dependência total do Senhor, humildade, um arrependimento real e verdadeiro dos nossos erros, dos nossos pecados, meu Deus. E um reconhecimento verdadeiro de que nós precisamos de ti, Jesus. Abençoa a vida de cada um que está orando agora, que vai orar depois, cada família, o final de semana. Derrama da tua graça, meu Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Começamos pouquinhas pessoas, mas estamos terminando aí com mais pessoas, né? Amém? Glória a Deus. Compartilhe o vídeo, fala para as pessoas. Eu já vou colocar no YouTube. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Tá lá na minha página do Facebook, o endereço. E aí você vai compartilhando em nome de Jesus. Você é o tipo de pessoa que Deus busca. E se ainda não é em toda a plenitude, vai trabalhando, vai buscando que você é. Em nome de Jesus. Esse é o teu objetivo maior. Amém? Deus te abençoe. Um excelente final de semana. Sexta-feira que vem, se Deus assim permitir, aqui estarei. Vá para a igreja, vá buscar Deus, faça tudo o que Deus colocar nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.